Bom, muito bem. Nós começamos na semana passada a trabalhar um artigo de maio de 67 chamado Educação de Além-Túmulo. Nós tivemos aí, passamos por um caso, depois entramos no outro. O primeiro caso era de um padre, né, o padre L, que eles chamaram de padre L. Era um padre que impedia uma mulher e 3 filhas de estudar a doutrina espírita. E uma vez uma senhora foi visitar essa família, juntamente com uma médium, e esse padre se manifestou, né, falando ali que ele cuidava do rebanho dele, que a obrigação dele era fazer com que essas informações, né, pecaminosas não chegassem até as meninas, né, ao seu rebanho ali, a mulher e as meninas. E aí, durante o diálogo, a mulher que escreveu para a Sociedade Espírita contando esse caso, ela vai dizer que, questionando o padre, ele tinha noção de que ele já não estava mais vivo, né? E aí ela começou a questionar com ele onde é que ele estava então, se ele estava no céu, no purgatório ou no inferno. A partir dessa colocação aqui, ele entende a profundidade do que estava sendo colocado ali, entra num processo de dúvida e volta várias vezes para poder conversar com eles ali a respeito desse processo todo. E, ao final, ele se encontra, inclusive, com o espírito de Cáritas, que a gente comentou aqui no nosso estudo, que é um espírito que já apareceu outras vezes na Revista Espírita, dando comunicações, um espírito que foi, na última encarnação, uma menina, desencarnou jovem, mas que se mostrou um espírito muito elevado. O padre, inclusive, a confunde com um anjo, né? Cita que ela é um anjo e exalta o conhecimento que ela tem, apesar da aparência de pouca idade. Aí ele classifica ela como um anjo, muito provavelmente por conta até da atmosfera fluídica dela, né, da luminosidade do seu perispírito, enfim, ele não cita isso, mas a gente imagina que seja assim. E aí, ele, no final dessa carta que a mulher escreve para a sociedade, ele vai dizer que ele é espírita, que ele se convenceu, né, desses conceitos e que ele se tornou espírita, por assim dizer. Essa foi o primeiro caso contado nessa carta. Depois vem um segundo caso de um doutor, que eles chamam de doutor X, era um médico materialista, muito curioso. Então, eles vão falar ali na carta que quando ele se apoderava da médium, né, quando ele começava a se comunicar pela médium, ele era como se fosse uma criança, tinha que explicar tudo para ele, tudo com detalhes, mas ele era muito curioso e ele retinha as informações. Então, ele compreendia aquilo que estava sendo passado para ele, e ele estava extremamente excitado com essas informações novas, com esses conhecimentos novos, ainda mais estando no plano espiritual. Imagina, né, poder viver, poder testar aquilo tudo que está sendo apresentado ali. Ele tenta explicar isso para os colegas dele, né, que estavam ali também materialistas, também muito provavelmente estudiosos, cientistas, médicos, e ele é rechaçado por esses, e fica bravo com eles, chama eles de ignorantes, né, que são todos ignorantes, não querem conhecer a verdade. Mas é, de fato, muito difícil, né, no caso dele ali, de poder convencer esses que ainda não chegou o momento ali. No final do que nós estudamos, ele faz um questionamento sobre a alma, dentro desse conceito de ficar perguntando. Ele pergunta, né, o que é ele, o que é a alma, né, e questiona o seguinte: se eu estou aqui usando o corpo dessa menina, cadê a alma dela? Então, aí a pessoa que está ali conduzindo o diálogo mostra para ele o cordão fluídico e ele encontra o perispírito da menina, né, ali, e ele reconhece essa menina. Ele fala: não, entendi, aí eu já conheço essa menina, né? Ela tinha um problema de coração e ela esteve no meu consultório, eu tratei dela, tudo, mas o problema era grave. E ele falou: mas agora ela está curada, eu quero saber como é que ela foi curada. Então, ele já, curiosíssimo, né? Ele o tempo inteiro quer saber das coisas. E aí, ao despertar a médium, eles perguntam para ela se ela conhecia esse médico. Ela não se lembrava, mas ela disse que uma vez em Paris, ela foi levada a Paris e foi a um médico, a um cardiologista lá, que era famoso na época, mas não sabia se era essa pessoa aqui. Então, nós terminamos exatamente nesse trecho desse caso aqui que eles estão contando, que essa carta está relatando para nós, certo? Então, interessante que a menina foi curada, ele queria saber como, estava ali todo envolvido com esse processo. Eu vou compartilhar aqui. Quem é que pode fazer a leitura para nós? Alcione, Marlene? Uma de cada vez.
Eu começo, e depois, mais tarde, atrapalhar aqui, a Alcione termina, né, Alcione? Vamos lá, estou no celular, mas aquele dia eu li, deu certo. Já está vendo aqui, não? Não, não. Então, deixa eu ver, porque acho que eu não compartilhei. Espera aí, deixa eu compartilhar. Não compartilhou, não. Isso aqui. Agora vai. Oi? Não, Mário, ainda não. Agora vai. Não? Não, agora sim. Aumenta só um pouquinho, por favor. Não, mas eu mesmo dou conta aqui, não. Eu entendi já. Vamos lá. Tá certo? Então vamos. Suas ideias se modificam rapidamente. É agora um espírito no delírio da felicidade do que ele sabe. Ele queria provar a todo mundo que o nosso ensino é incontestável. O que, sobretudo, preocupa é a questão dos fluidos. Eu quero, diz ele, curar como vosso amigo. Não quero mais servir-me de venenos. Não os tomei nunca. Hoje ele estuda o homem não mais no seu organismo, mas na sua alma. Ixi, espera aí, Mário, que ficou pitico aqui. Celular é duro, viu? Eu quero, diz ele, curar como o vosso amigo. Não quero mais servir-me de venenos. Não os tomei nunca. Hoje ele estuda. Hoje ele estuda. Ixi, tá ruim, hein? A pecinha que está atrás do celular. Hoje ele estuda o homem, não mais no seu organismo, mas na sua alma. Fez-nos dizer como se operava a união da alma com o corpo na concepção, o que pareceu deixá-lo feliz. O bom doutor Demer veio em seguida e nos disse que não nos admirássemos com as perguntas, por vezes pueris, que ele nos poderia fazer. E disse, ele é como a criança a quem se deve ensinar a ler no grande livro da natureza. Mas como é ao mesmo tempo uma grande inteligência, instrui-se rapidamente. E nós, para isso, concorremos do nosso lado. Olha só que interessante aqui, né? Vamos dar uma pequena parada aqui para a gente poder não perder nada desse trecho que é interessante. Bom, vai falar aqui para nós que as ideias dele se modificam rapidamente. Então, é um espírito que, além de muito inteligente, é muito interessado. Né? Ele quer aprender, ele é ávido por esse conhecimento aqui. Tanto que eles vão classificá-lo aqui como um delírio, né? Um espírito que está em delírio de felicidade com o que ele sabe. Então, ele está com um prazer enorme de conseguir compreender aquilo que eles estão, que esse mundo novo que ele está se envolvendo ali. E ele começa a se preocupar, começa a se ocupar, na verdade, né, dos fluidos, da questão dos fluidos. Ele começa a ver aquilo ali e acha aquilo extremamente diferente. E aí ele vai falar, eu quero curar como o vosso amigo. Né? Então, como esse vosso amigo que curou a menina. Então, ele já sabia que a menina tinha sido curada de alguma maneira que não foi, né, com remédios. Ele vai falar, eu não quero mais servir-me de venenos. Então, ele não quer mais servir desses remédios convencionais que nós temos aqui. Né? E aí ele passa a olhar o ser, né, na alma, olhar o ser como um todo, né, o ser integral, não mais o ser só no organismo, só na matéria ali. Né? É interessante aqui. E aí ele vai lá e começa nessas perguntas todas, ele quis saber lá como se operava a união da alma com o corpo na concepção, e aqui fala que ele ficou feliz com o resultado, né, com as ideias que foram passadas para ele concordou com aquilo. E aí depois o doutor Demer vem dar uma comunicação ali. Então é importante aqui a gente fazer um parênteses para lembrar quem foi o doutor Demer. Então o doutor Demer foi um correspondente da Revista Espírita. Então ele no começo lá da Revista Espírita, ele se corresponde, então ele se torna espírita, ele faz vários experimentos, ele traz várias coisas ali, várias cartas, vários depoimentos dele para Allan Kardec. Depois ele morre em 1865 e depois de desencarnado ele se apresenta como espírito já trabalhando. Então ele vai fazer a cura espiritual ali em setembro de 65. Ele morreu em janeiro. Logo em setembro de 65 ele vai fazer uma cura ali instantânea através do magnetismo espiritual ali. Ele vai curar a senhora Morel,
né, do antebraço. Eu não sei se vocês se lembram, ela quebra o antebraço, né, nós estudamos aqui numa das quartas-feiras, ela quebra o antebraço, o doutor Demer aparece ali para auxiliar, né, o processo, eles citam, inclusive, que ele gira o antebraço dela, de uma forma que não teria como fazer aquilo mecanicamente, então é um efeito físico ali, de alguma maneira, que acontece, né, e aí ela se vê curada daquela fratura no braço, daquela lesão no antebraço ali. E, inclusive, quando ela não tinha visto quem era o espírito, porque ele estava de cabeça baixa, ela não tinha visto quem era, quando ela já está curada, ela olha e vê que é o doutor Demer, ela desmaia, ela desfalece, porque ela não sabia que o doutor Demer tinha falecido, que tinha desencarnado. É muito interessante. O doutor Demer morreu, então, 25 de janeiro. Em 30 de janeiro, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. E ele já chega lá e ele vai dizer que ele está desprendido, feliz e trabalhando. Então, era um espírito, de fato, acima da média. Então, 5 dias depois do seu desencarne, ele já estava totalmente desprendido do corpo físico, se sentia muito feliz enquanto espírito ali, já estava adaptado àquela situação e já estava trabalhando. E nessa oportunidade ele fala que ele estava acompanhando e estava também sendo instruído, ele estava tendo aulas lá no plano espiritual. Ele já estava trabalhando. É como se ele estivesse fazendo uma residência, né, médica lá no plano espiritual. Então, ele chega, ele já tem os conhecimentos que já dá para ele fazer alguma coisa, mas ele tinha que conhecer um outro mundo, conhecer as outras leis que regem esse campo da atuação, né, da atuação clínica ali, né, que vai envolver o espírito, que vai envolver os fluidos, que apesar dele ser espírita, tudo, uma coisa é a gente conhecer na teoria e até executar aqui, né, mas do ponto de vista de encarnados. A outra coisa é você executar processos envolvendo fluidos desencarnados. Você vai precisar, muito provavelmente, de outros conhecimentos, de entender outras leis que a gente não conhece aqui no campo material. Então, ele vai mostrar isso aí. E chamou muita atenção, a gente conversou muito sobre isso quando nós estudamos a respeito do senhor Demer, pelo prazo, né? Em 5 dias ele já está trabalhando, ele já está lá se movimentando, extremamente adaptado. Então, o doutor Demer chega para fazer a comunicação, vai falar, olha, não estranhe as perguntas dele ali, né, que às vezes são pueris, mas ele é como uma criança que se deve ensinar a ler o livro da natureza, o grande livro da natureza. Nós já ouvimos essa expressão, é a segunda vez que eu me recordo aqui, é a segunda vez que a gente ouve essa expressão, de ler o livro da natureza, né, o grande livro da natureza. Então, é dentro desse processo, né, você desencarna, você vai ter que compreender, quando ele fala de ler esse livro da natureza, eu entendo, do meu ponto de vista, que é compreender essas novas leis, essas leis naturais, né, por isso que está no grande livro da natureza, são leis naturais, mas desconhecidas para nós encarnados, né? Então, você precisa estar no processo, você está no plano espiritual, ali, atuando nesse plano e conhecendo essas leis que são estranhas a nós aqui do mundo material. Ele ressalta aqui que o Dr. X é uma grande inteligência, por isso ele se instrui rapidamente, né? E ele vai falar, nós, para isso, concorremos do nosso lado. Então, é importante esse ponto também, né? Então, enquanto ele estava aqui sendo instruído aqui nessas conversas, sendo orientado aqui pelos dialogadores, quando ele conseguia fazer a comunicação mediúnica, eles também estavam concorrendo para esse processo lá no plano espiritual. Ou seja, estavam também ensinando a ele lá. Estavam também dando aulas, dando as informações, né? Então, juntos, o plano material e o plano espiritual estavam fazendo com que o Dr. X pudesse aí ler esse grande livro da natureza, conhecer, ampliar esses seus conhecimentos aqui, muito provavelmente para estudar, para poder atuar rapidamente ali no seu processo, continuar trabalhando, né? Porque é um ávido pesquisador, né? Então, ele está louco para aprender logo para poder pôr em prática. Ok? Algum comentário? Então, vamos lá. Agora já é Kardec, termina a carta, né? Terminam as aspas e começa Kardec. Esses 2 exemplos vêm confirmar esses 3 grandes princípios revelados pelo Espiritismo, a saber, primeiro, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo mais ou menos longo, as ideias e preconceitos que tinha na vida terrestre. Segundo, que ela se modifica
progride e adquire novos conhecimentos no mundo dos espíritos. Terceiro, que os encarnados podem contribuir para o progresso dos espíritos desencarnados. Esses princípios, resultado de inumeráveis observações, têm uma importância capital, porque derrubam todas as ideias implantadas pelas crenças religiosas sobre o estado estacionário e definitivo dos espíritos após a morte. Desde que é demonstrado progresso no estado espiritual, todas as crenças fundadas na perpetuidade de uma situação uniforme, qualquer, caem ante a autoridade dos fatos. Elas também caem ante a razão filosófica que diz que o progresso é uma lei da natureza e que o estado estacionário dos espíritos seria, ao mesmo tempo, a negação dessa lei e da justiça de Deus. Progredindo o espírito fora da encarnação, disto resulta esta outra consequência, não menos capital. Voltando à Terra, ele traz o duplo adquirido das existências anteriores e da erraticidade. Assim se realiza o progresso das gerações. Beleza, né? Maravilhoso. Vamos acabar aqui. Ó. Isso. Deixa eu subir um pouquinho. Aí, tá bom. É incontestável, né? É incontestável que quando o médico e o padre do qual se falou acima renascerem, eles trarão ideias e opiniões completamente diversas das que tinham na existência que acabam de deixar. Um não será mais fanático, o outro não será mais materialista, e ambos serão espíritas. Outro tanto pode-se dizer que o doutor Morrel Lavayer, do bispo de Barcelona e de tantos outros, após utilidade para o futuro da sociedade em se ocupar com a educação dos espíritos. Gente, achei isso magnífico. Oh, não é? É. Muito legal, né? Então, ele vai trazer aqui, ele vai falar que nesses exemplos que foram dados, tem esses 3 grandes princípios ali. Né? Primeiro, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por tempo mais ou menos longo, as ideias e os preconceitos aqui na vida terrestre. Então, ele mostra no caso do bispo, né? O bispo desencarnou, então ele tinha todas as ideias dele lá de um religioso da Igreja Católica, né? E que cuidava do seu rebanho. Então, o que ele continua fazendo no plano espiritual? Cuidando do seu rebanho. Né? E de que forma? Ele vai entender essas pessoas como espíritos, como seres que vão sobreviver à alma? Não. Ele vai fazer do mesmo jeito que ele fazia na Terra. E é tão interessante que esses preconceitos e essas ideias, eles são mais fortes do que os fatos para esse espírito que está vivendo ali. Porque ele está desencarnado, ele está se expressando como espírito, ele tem uma noção disso, né? Ele não tem a clareza total, porque confunde, ele não tem espaço nas suas ideias para poder compreender o seu estado. Mas ele sabia, porque estava defendendo as pessoas dessas ideias. E ele sabia que ele não estava mais vivo, ele sabia que ele não estava mais encarnado. Né? Mas as ideias e os preconceitos são tão fortes, né, que vai fazer com que esse estado de perturbação dele ali não permita que ele avance no raciocínio. E, principalmente, não permita, no primeiro momento, que ele fale, eu estava errado, com isso eu vou buscar as informações. Porque ele poderia até ter feito isso no plano espiritual, né? Ele podia ter falado, olha, eu desencarnei, tem alguma coisa errada aqui, eu morri, né? Mas eu estou aqui ainda. Então, como é que é esse processo? Então, não, o que ele fez? Ele já foi logo para as suas atividades ali. Isso a gente vê aos montes, né, em comunicações espirituais. O indivíduo que morre continua lá no seu local de trabalho, na sua casa, como se ele estivesse vivo, vai tentando interferir nos processos. E aí ele tenta interferir, ele não consegue, ele meio que é como se ele estivesse sonhando, né? Mas será que eu estou sonhando? Será que eu estou acordado? O que está acontecendo? E isso pode passar décadas desse jeito aqui. Então, esse é o primeiro princípio aqui, né? Que a gente conserva essas situações aqui. Depois, o segundo, né? Que o espírito se modifique, progride e adquire novos conhecimentos no mundo espiritual. Isso também é bastante interessante, porque às vezes a pessoa acha que vai no plano espiritual, que você só evolui, você só adquire conhecimento e evolui encarnado.
Então, isso é uma situação importante que Kardec vem colocar aqui, né, para que fique bem claro de que continuamos o nosso processo evolutivo no plano espiritual. É necessária a encarnação, é necessária essa reencarnação, né, que o espírito vem para poder testar esses conhecimentos, mas no momento da erraticidade, o que mais se faz é essa instrução para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão abertos como esses dois espíritos. Porque a gente vê muitos que vão desencarnar, vão ficar nesse processo de perturbação, fechados nos seus conceitos e preconceitos e ideias, e não vai avançar. Ele não vai aprender nada lá. Ele vai ter que vir para reencarnar. Então, o processo dele vai ser muito mais lento e muito mais doloroso, porque ele não aproveita esse momento importante que é da erraticidade, né, da sua expressão ali, para poder avançar. E o terceiro conceito é que os encarnados contribuem para o progresso dos desencarnados, dos espíritos. Então, isso é importante também. Né? A gente, muitas vezes, foca a ideia só na questão do socorro, na questão daqueles que são os obsessores, né? Mas não. Né? Você pode, a partir desses diálogos aqui, a partir até de situações mentais, auxiliar para o progresso deles, até ensinando essas coisas que eles não sabiam, mesmo estando encarnados aqui. Né? Então, veja só, ele está em espírito e precisa de um encarnado falar para ele como é a condição dele em espírito. Olha que interessante. Por quê? Porque ele está lá, ele não compreende ainda a situação dele. E ele vai dar ouvidos para o encarnado, mas ele não tem condição ainda, muitas vezes, de se comunicar com os desencarnados. Né? Então, ele está lá, ele não tem essa sintonia, ele não consegue abrir para aquilo. Então, às vezes, nesse processo, né, de mediúnico, acontece de poder contribuir com esse progresso deles ali. E aí depois começa ali... pode falar, Marianinha. Ô, Mário, isso é um grande ensinamento para nós, porque nós, espíritas, né, mesmo, muitas vezes achamos, o espírito falou, a água parou. Às vezes o espírito não sabe menos, não é? Então, eu achei muito interessante isso, muito mesmo. Então, esse foi um grande problema, né, que a gente teve, sobretudo no movimento espírita brasileiro, né? A gente acabou perdendo um pouco desse senso que Kardec tinha, né, dessa realidade dos espíritos, e deu muita autoridade para os espíritos. Né? Então, o espírito falou, bom, foi o espírito que falou, então, ok. Kardec não fazia isso com nenhum espírito, né? Ele investigava, ele colocava o espírito na parede, né? Ele auxiliava, ele fazia tudo isso aí. Pois não, senhora, pode falar. A Marleninha lida tanto com escola espírita, né, Marlene? A gente tem muita informação que muitas vezes os alunos, o número de alunos desencarnados são muito maiores do que o encarnado. Isso nos nossos evangelhos, nos nossos estudos e tal, etc., porque alguns assimilam muito mais dos encarnados do que desencarnados, que eles estão tão materializados que eles precisam da voz do encarnado. Então, realmente, eles aprendem muito com os encarnados. A evolução é em dois mundos, né? É verdade, o senhor lembrou bem, é isso mesmo. Perfeitamente. Então, é interessante isso, né? Porque, teoricamente, para que eles precisariam vir para assistir uma aula, não é? Que tem um horário, que tem, né, interferências, que tem aquela brincadeira do menino. Seria muito mais prático se ele, em espírito, aprendesse lá. Né? Mas é isso que o Alcione colocou. Ele está tão materializado que ele precisa. Né? É ali que ele consegue absorver isso, é ali que ele consegue, como se ele tivesse encarnado. Estou indo para lá para receber uma aula, essa pessoa que está falando, eu estou aprendendo. Então, é muito interessante isso daí. Muito interessante. E aí, Kardec vai colocando ali, né, que esses princípios aí trazem um resultado inumeráveis de observações ali, tem importância capital, porque vão derrubar todas aquelas ideias implantadas pelas crenças religiosas sobre o estágio estacionário e definitivo dos espíritos. Isso aqui é importante também, né? Porque quando você pega, por exemplo, o que ensinam a maioria das crenças religiosas é isso. Você vai desencarnar, você vai ficar num estado ou letárgico, esperando o julgamento final, né? Ou você vai para o céu, para o inferno e para o purgatório, mas ali é um estado estacionário, você não vai mudar ali, né? Você não vai ampliar os seus conhecimentos. E isso, além de ser estacionário, é definitivo, porque como eles não acreditam na reencarnação, você vai ficar lá o tempo inteiro do jeito que você é. Então, a Kardec vai colocar aqui que o resultado dessas observações aí mudam essas situações.
né? Vão mostrar ali que os espíritos, depois da morte, eles demonstram progresso no estado espiritual. Então, eles vão evoluindo. Aí, seja como a Alcione e a Marlene colocaram, assistindo, né, aqui sendo auxiliados pelos encarnados, como é o item 3 que Kardec coloca aqui, ou sendo auxiliados pelos próprios desencarnados, ou observando situações. A gente vê muitos espíritos trazendo que o processo deles de aprendizado é a partir da observação. Então, eles observam um grupo, observam o outro, provavelmente veem as aulas que estão acontecendo, e ele vai evoluindo. Né? Então, o bom é que ele pode entrar em qualquer lugar, né? Ele não precisa se matricular para ir lá assistir a aula que ele gosta, ele simplesmente encosta lá e assiste a aula que ele gosta. É interessante. Isso a gente fala do plano espiritual, mas também você tem grupamentos de espíritos que estão lá dedicados a algum tipo de trabalho ou algum tipo de estudo, e ele pode também se aproximar de lá e poder aprender. A gente vê muitas comunicações falando sobre isso, inclusive na Revista Espírita, né, que tem aprendido com grupos de espíritos ali. Então, ele vai desmistificar isso daqui, né, cai essa situação aqui, desse estágio estacionário, né, e Kardec vai colocar que a negação dessa lei seria uma negação da justiça divina, de ficar o indivíduo estacionado lá em situação permanente, né? Depois ele coloca lá uma outra coisa bem interessante, que é, uma vez progredindo o espírito fora da encarnação, né, na erraticidade ali, o que acontece? Ele volta para a Terra, ele traz um duplo ensinamento ali, o adquirido nas experiências, no conjunto das experiências anteriores, e o da erraticidade. Então, isso é importante também, né? É uma soma de conhecimentos ali, que ele vai trazer dos dois lugares. E aí ele vai falar que é assim que realiza o progresso das gerações. Então, às vezes você vê gerações avançando no progresso de uma maneira muito rápida, né? E parece que não é uma sequência. Tem momentos que a coisa dá um salto. Então, aqui vem um pouco da explicação disso, né? Esses espíritos que estão atuando lá na erraticidade, que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo. E aí ele cita aqui, né, que é incontestável que tanto o médico como o padre, na sua próxima encarnação, eles vão vir com conhecimentos muito diferentes, com ideias diferentes. Ele aqui ousa dizer, eles provavelmente serão espíritas, né? Se não forem espíritas, pelo menos espiritualistas serão. Eles podem não seguir a doutrina espírita propriamente dita, mas pode seguir qualquer doutrina espiritualista que vai falar da reencarnação, que vai falar da sobrevivência da alma, que vai falar da interferência dos espíritos, né? Então, por quê? Porque eles vão trazer esse novo conhecimento, né, que é um conhecimento que vai estar já enraizado neles ali. Então, ele vai falar que eles vão ter ideias e opiniões totalmente diferentes da que eles tinham ali. O padre não vai ser mais fanático e o médico não vai ser mais materialista ali, né? Então, ele vai falar da questão da ocupação ali, da educação dos espíritos, né? Para que a gente possa aí, se ocupar desse caso também, tá certo? Muito bem. Aqui nós concluímos. Algum comentário? Então, vamos seguir. O doutor Filipino, legal, né? Impressões de um médico materialista no mundo dos espíritos. Impressões de um médico materialista no mundo dos espíritos, numa reunião íntima de família, em que se ocupavam de comunicações pela tipitologia. Dois espíritos conversavam, manifestando-se espontaneamente, sem nenhuma evocação prévia, e sem que pensassem neles. Um era o de um médico distinto, que designaremos pelo nome de Filipino, falecido há pouco, e que em vida tinha feito abertamente profissão do mais absoluto materialismo. O outro era o de uma mulher que assinou Santa Vitória. É essa conversa que relatamos a seguir. É digno de nota que as pessoas que obtiveram essa manifestação não conheciam o médico, senão por sua reputação, mas não tinham qualquer ideia de seu caráter, de seus hábitos, nem... Sobe aí, Mário, fazendo um favor. Não tinham qualquer ideia de seu caráter, de seus hábitos, nem de suas opiniões. Assim, a comunicação de modo algum poderia ser o reflexo do pensamento delas, principalmente porque ela foi obtida pela tipologia, portanto, era inteiramente inconsciente.
Tudo bem, vamos só pontuar algumas coisas bem rápidas aqui. Vera, tudo bem, Vera? Toinha, a dona Nora também, né? A dona Nora chegou depois aí. Tudo bem, né, dona Nora? Dá um tchauzinho para nós aí. Aí, beleza. Ó, o que ele vai colocar aqui, então? Então, impressões de um médico materialista, né? E isso aconteceu numa reunião íntima de família. Ele faz aqui algumas ressalvas. Primeiro, ele vai falar que a metodologia utilizada ali para aquela comunicação era a tipologia, né? Então, lembrando que é a tipologia, é aquela comunicação através de golpes, né? Através de barulho, de som. Então, você estipulava lá que uma batida era o A, 2 batidas é o B, 3 batidas é o C. Então, é assim que eles estavam se comunicando, né? É uma forma de comunicação que foi muito usada no começo do processo lá, hoje praticamente não se usa mais, primeiramente porque você precisa de ter um médium de efeito físico, porque a maioria das vezes ela é um processo de efeito físico, que é uma batida que vai ter ou no móvel, né, ou alguma coisa que vai acontecer, que vai ter que ter um movimento de efeito físico ali, mas, sobretudo, também não é muito utilizada, né, pelos próprios espíritos pararam de fazer isso por conta da velocidade do processo. É muito lento você ficar escrevendo aí a partir dessa metodologia. Pois bem, ele frisa aqui que é uma comunicação espontânea, então não houve evocação nenhuma de nenhum dos dois espíritos. O médico aqui, eles chamaram ele de Filipinô aqui, mas, na verdade, é um pseudônimo, ele era um médico conhecido, né, que era abertamente materialista na época, e uma mulher que assinou Santa Vitória. Kardec não estava nem aí porque ela assinou, que ela não assinou, né, a assinatura dela simplesmente serve aqui como registro. E aí ele vai falar que é digno de nota que os médiuns, ninguém ali do grupo conhecia o médico, todo mundo sabia quem ele era, mas ninguém conhecia. Então, ninguém tinha ali condição, né, de saber ali o caráter dele, os hábitos, né, nada disso. E isso aí ele fala por quê? Para poder demonstrar que nada nessa comunicação podia ser reflexo da imaginação, do pensamento das pessoas que estavam ali trabalhando, sejam dos médiuns, seja dos outros assistentes ali. E aí ele ainda frisa que a tipologia, né, por ter se usado a tipologia, ela é inteiramente inconsciente. Então, como ela é uma batida qualquer, ou ela é feita com algum instrumento ali, ela é inconsciente, não dá para fazer isso com a mediunidade consciente, tá certo? Essas são as primeiras colocações que ele faz aí, que são importantes para o restante. Ô, Mário, só para eu entender melhor, por que a tipologia é inconsciente? É ele que coloca aqui, né? Porque, imagino eu, que se ela for uma tipologia, por exemplo, com batidas, uma batida na mesa, né? O espírito faz uma batida, é o sim, 2 batidas é o não. Então, não é o médium que está produzindo. Então, são médiuns de efeitos físicos. Agora eu entendi. O fenômeno. Entendeu? Por isso que ela é inconsciente do ponto de vista do médium, né? Diferente de uma psicografia ou de uma psicofonia, que ela pode ser inconsciente também, mas a maioria das vezes ela não é, né? Ela é consciente, então, portanto, que a gente vê os caracteres do médium muito expressos nessa comunicação, né? O vocabulário, né? A forma de se expressar, então, tudo isso acaba confundindo um pouco, e até ideias do próprio médium, né? Porque a gente sabe muito bem que não é um processo que ele é fidedigno. Agora, no inconsciente, aí já é diferente, né? Então, já é diferente. Então, quando ele vai colocar que a tipologia era inconsciente, ele está só reforçando, porque ela é praticamente um fenômeno físico, né? Não tem jeito de você fazer uma tipologia que não seja dessa forma, né? A não ser que estivesse com a caneta na mão, um papel na mão, batendo lá, né? 1 vez, 2, 3, mas se fosse para fazer isso, que eu fiz a pergunta, porque eu achei que o médium tivesse com alguma coisa na mão batendo, ou mesmo com o dedo, entendeu? Aí eu falei, bom, o médium consciente também pode fazer isso. Mas como ele está deixando claro aqui que não, né? Por isso que eu fiquei em dúvida. Normalmente, a tipologia era feita com barulhos de efeitos físicos, né? Então, você tem razão, Mário, é isso mesmo. Então, nesse caso, deve ter sido assim, não tinha nenhum instrumento que o médium estava manuseando, não. Porque tinha outras formas, lembra que tinha lá um tabuleiro com as letras também, né, que eles mexiam a letra, então punha na letra tal, então esse aí pode ser inconsciente ou pode ser consciente, né? O médium pode saber, põe na A, põe na B, põe na C, né, e ele ia escrevendo as palavras. Eu não sei se esse chama tipologia também, a tipologia eu sei que é com relação às batidas, né? Mas tudo bem. Se alguém tiver aí alguma informação diferente, pode falar. Mas aqui Kardec nos coloca que era inteiramente inconsciente. Ok? Vamos lá. Vou abrir aqui.
Perguntas. Perguntas. Espera aí, é que eu não estou tampou aqui, é só a primeira. Não sei o que é do médico. Isso, perguntas do médico. O Espiritismo me ensina que é preciso esperar amar, amar, perdoar. Eu faria tudo isso se soubesse como começar. É preciso esperar o quê? É preciso perdoar o quê e a quem? É preciso amar a quem? Respondei-me. Filipe, resposta. É preciso esperar da misericórdia de Deus, que é infinita. É preciso perdoar aos que vos ofenderam. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. É preciso amar a Deus a fim de que Deus vos ame e vos perdoe. É preciso orar e lhe render graças por todas as suas bondades, por todas as vossas misérias. Porque miséria e bondade, tudo nos vem dele, isto é, tudo nos vem dele conforme que tenhamos merecido. Um trechinho aqui. Aquele que espiou, mais tarde terá a sua recompensa. Cada coisa tem a sua razão de ser. E Deus, que é soberanamente bom e justo, dá a cada um segundo as suas obras. Amar e orar, eis toda a vida, toda a eternidade. Santa Vitória. Interessante, né, esse começo aqui, porque o médico, né, é um diálogo dos dois, né, dos dois espíritos, dois médios, então, ali atuando, dois espíritos conversando através da tipologia, né, o médico, então, vai fazer essas perguntas, que são perguntas aí de cunho moral, né, de cunho moral. Ele já tinha conhecimento, né, da situação dele, um materialista, mas ele estava ali confuso, né, então, ele vai falar ali, né, que o Espiritismo ensina. Então, o Espiritismo me ensina. É a primeira frase que ele fala. Então, quer dizer, ele estava próximo ali, ele já estava interessado naquela situação, e então o ponto de partida para ele começar a se compreender no plano espiritual foi alguma aproximação da doutrina espírita. Ele fala, o Espiritismo me ensina que é preciso esperar, amar, perdoar. Eu faria isso se eu soubesse por onde começar. Então, imagina, ele não tinha ideia nenhuma disso, era um materialista, ele não estava preocupado com esse tipo de coisa, né, quando ele estava aqui, no planeta Terra. Então, ele não sabe, esperar o quê? Eu vou ficar esperando o quê aqui, né? Perdoar quem e quem? Às vezes ele não sabe nem quem ele deve perdoar, como assim? Né? E amar a quem também? Ele não sabia nada disso. Então, são questões ali filosóficas, que ele está em morais, que ele está ali, né, se perguntando. Ele fala, respondei-me, né? E aí esse outro espírito, que é a Santa Vitória, vai dar essa resposta muito interessante, que ela vai falar que é preciso esperar a misericórdia de Deus, né, que ela é infinita. Então, ele, nesse processo de erraticidade ali, naquele processo de perturbação, né, ele tinha que esperar essa misericórdia. Espera essa misericórdia, porque ela é infinita, ela virá. Então, não tem como ela não vir. Né? É preciso perdoar quem? Aos que vos ofenderam. Então, qualquer pessoa que o tenha ofendido. Então, procura, vasculha, né, e perdoa. E isso é interessante, porque a gente pode extrapolar o nosso pensamento, né, e perdoar os que nos ofenderam agora e antes, em outras encarnações, quem sabe? Né? Às vezes a gente não traz aqui nenhuma lembrança de alguém que nos ofendeu nesse momento, mas será que nós perdoamos todos aqueles que nos ofenderam em outras ocasiões? Então, às vezes agora você não lembra, você fala, não lembro de nada, mas você, às vezes, desencarnado, você vai lembrar, você vai ter essas amarras que vão impedir que você evolua. Né? E é preciso amar a quem, ele pergunta. Né? Então, ele vai falar, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, é a primeira coisa, é preciso amar ao próximo como a si mesmo. E aí acrescenta, é preciso amar a Deus também, a fim de que Deus lhe ame. E ela acrescenta ainda mais uma coisa aqui, né, que é preciso orar, render graças por todas as bondades divinas. Então, ela acrescenta aqui a lei de adoração a Deus ainda. Né? Então, é preciso amar ao próximo e a Deus. E é preciso adorar a Deus ainda. Render graças, para quê? Para se aproximar de Deus. Não é que Deus precisa da gente, precisa da nossa adoração do ponto de vista de algum tipo de ego, né? De, eu quero que palmas, né? Eu quero palmas aqui. Não é isso. É para que nós nos aproximemos dele. Não é para que ele se sinta ali reconhecido, né? Não é essa a questão. Deus está acima de qualquer tipo de situação dessa, porque isso são sentimentos e pensamentos humanos. Né? Então, isso não tem nada com relação a uma expectativa por parte de Deus. Deus não tem expectativa. Quem tem expectativa somos nós, somos espíritos ali. Né?
E aí vai falar, inclusive, que agradecer e render graças, inclusive, pelas misérias, porque a miséria e a bondade, tudo vem de Deus. Olha que interessante, né? Ela coloca a respeito da dualidade aqui. Então, por quê? Porque é muito fácil a gente render graça quando a gente está na bondade, né? Vai lembrar aquela coisa toda, mas está na miséria, você não rende graças. Então, está dando aqui uma pincelada para ele do que é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode abarcar aqui, mas ele queria um começo, né? Então, ela está dando esse começo para ele. Ó, vai lá, começa por aqui para você ver. Começa a observar, né? Esperar pela misericórdia de Deus, perdoar qualquer tipo de ofensa que lhe tenha sido feito, amar esse próximo de qualquer forma, né? Incondicionalmente, e amar Deus acima de tudo, né? E render graças, orar a Deus, para quê? Para se aproximar ali. Mas não orar só pelas coisas boas, orar pelas misérias também, né? Render essas graças pela miséria. Achei bacana, achei bem profundo aqui essa colocação desse espírito, né? Vamos lá? Tem algum comentário, vocês abrem aí e a gente faz, tá? Então, o médico, de novo. Continua, Marco? Pode sim, Marlene, por favor. Aí o médico fala: eu queria de toda a minha alma vos satisfazer, senhora, mas temo muito não poder fazê-lo inteiramente. Contudo, vou tentar. Peraí, fiz uma Puxa, eu creio. Fiz uma... Vai. Eu pensava... Peraí. Tem que voltar. Contudo, vou tentar. Mas temo... Eu acho que tem que voltar um pouquinho, Marco. Mas temo muito não poder fazê-lo inteiramente. Contudo, vou tentar. Uma vez morto, materialmente falando, eu pensava que tudo estivesse acabado. Então, quando minha matéria ficou inerte, fui tomado de espanto ao me sentir ainda vivo. Vi esses homens a me carregar... Vou fechar a porta aqui, Marco. Tá bom, Marlene. Nossa, é que o pessoal começou a sair. Uns saindo, outros entrando. Uma vez morto, materialmente falando, eu pensava que tudo estivesse acabado. Então, quando minha matéria ficou inerte, fui tomado de espanto ao me sentir ainda vivo. Vi estes homens a me carregar e disse de mim para mim: mas eu não estou morto. Então, esses médicos imbecis não veem que eu vivo, que eu respiro, que eu ando, que eu os vejo, que eu sigo a eles que vêm ao meu enterro? A quem é, então, que enterram? Ai, meu Senhor, esse não sou eu. Eu escutava uns e outros dizerem: esse pobre Filipô fez muitas curas, ele matou alguns, hoje é a sua vez. Chegou a morte. Tampou aqui. Sobe um pouquinho. Fez muitas curas, ele matou alguns, hoje é a sua vez. Quando a morte chega, nós perdemos o nosso tempo. Por mais que eu gritasse: mas Filipô não morre assim, não estou morto. Não me escutavam, não me viam. Assim se passaram 3 dias. Eu estava desaparecido do mundo e eu me sentia mais vivo do que nunca. Seja acaso, seja providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec. Li suas descrições sobre o espiritismo e me disse: seria eu, por acaso, um espírito? Li, reli, então compreendi a transformação de meu ser, que não era mais um homem, mas um espírito. Sim, mas então o que eu tinha que fazer neste mundo novo, nessa nova esfera? Eu vagava, procurava, encontrei o vazio, o sombrio, o abismo, enfim. Sobe aí, Mário, um pouquinho. Muito bem, não, peraí, vamos dar só uma paradinha. Então, pode olha parar só que aí? interessante. É legal isso, hein? Pois é. Interessante, né? Ele vai contar esse relato dele ali, né? Primeiro ele começa ali, né? Que ele vai falar que queria seguir, né? De toda a alma dela. Ele tem a vontade de satisfazer aquilo que a senhora falou para ele lá, né? Mas ele fala que ele teme não conseguir fazê-lo inteiramente, né? Ele vai tentar. E aí ele começa a discorrer sobre as impressões que ele teve depois de desencarnado. É interessante, porque quando ele fala que ele teme não conseguir fazer inteiramente, né, não é que ele não queria, ele tinha uma vontade profunda, mas ele é muito sincero em dizer que ele ainda não está compreendendo essas coisas todas. Então percebe-se aí um homem muito inteligente, um espírito muito inteligente, né, que está
buscando essas informações todas, mas ele ainda não sabe, ele não fala que ele sabe, e nem tem preguiça de dizer que, olha, eu não sei como fazer esse negócio que você quer que eu faça aqui. Então, ele começa a discorrer aqui, né, a situação dele. Então, morto materialmente falando, ele foi tomado de um espanto total. Imagina, o materialista imaginou que tudo ia acabar, de repente ele se vê morto, né, e ele acompanhou o enterro dele, todo aquele processo ali. Ele vai chamar os médicos de imbecis, mas esses imbecis não sabem que eu estou vivo, né? E aí ele começa a ver, pô, eles não sabem que eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou aqui andando, eu estou falando. E aí ele vê que eles estão carregando uma pessoa, que é o próprio corpo dele. Aí ele começa a entrar naquela perturbação, ele vai dizer, mas quem é que eles estão enterrando então? Né? Aí ele começa a juntar as coisas ali, aos pensamentos, e começa a entender. Começa a ver as pessoas falando dele mesmo, né? Da morte dele, da forma que ele está, mas eu não estou morto. Né? E aí depois ele vai falar, em 3 dias eu estava desaparecido do mundo. Então ele estava convencido já que o corpo físico dele já tinha ido embora. Mas ele estava se sentindo mais vivo do que nunca. Então imagina, ele não tinha mais laço, né? Não tinha mais laço nenhum com o corpo físico, já estava desprendido ali. E aí ele coloca aqui ainda, seja acaso ou seja providência, olha só que interessante vindo do materialista, né? Seja por acaso ou seja a providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec. Então aqui ele explica por que ele vai lá no começo da comunicação dele falar que o Espiritismo tem me ensinado, porque ele foi ler, né? Ele foi ler. Então, olha só, a gente volta lá no que Alcione falou lá no começo, na outra comunicação, né, de que às vezes o espírito está tão materializado que ele não vai buscar as informações no plano espiritual, que é onde ele está, ele vem para o plano material, que é onde ele sabe transitar. Então, esse aqui estava por ali e, de repente, pimba um livro aberto lá e ele começa a ler esse livro. Ele começa a ver esse livro, começa a ler o que estava ali, né, tanto que depois ele fala, não sei se foi por acaso ou se foi providencial, né, se alguém... Né, a gente sabe que, muito provavelmente, não dá para cravar isso, né? Com 100% de certeza, mas muito provavelmente esse espírito foi conduzido, né, para aquele lugar para poder olhar aquele livro, né, para poder, olha, vai lá. Até por quê? Porque é um cidadão extremamente proativo, né, ele está disposto, ele tem condição de aderir a essas informações novas. Então ele começa a ler ali e ele vai parar e pensar, mas seria eu um espírito, então? Né? Então aí ele falou, eu li, reli, e aí eu compreendi a transformação do meu ser. Olha que interessante. Olha que interessante ali. Ele começou a ler, ele compreendeu, pô, tudo que está escrito aqui aconteceu comigo. Né? Só que ainda surgia a dúvida para ele. O que eu tinha que fazer nesse mundo novo? Ele não sabia. É por isso que ele faz a primeira pergunta lá. Né? O que eu tinha que fazer aqui nessa nova esfera? Né? Então eu vagava, eu procurava, e eu encontrei o vazio, o sombrio, o abismo. Olha que interessante, ele está mostrando ali o processo de perturbação dele, que não deixa de ser um processo de expiação. Então, a confusão, a dor moral, né? O que ele vai falar aqui, ó, encontrei o vazio, o sombrio e o abismo. Por quê? Porque ele tentava ver se ele se encontrava nesse mundo e ele não se encontrava. Esse é aquele processo de perturbação que é ligado às questões do sofrimento moral, do sofrimento espiritual ali, da própria expiação, né? Nós estudamos aqui, vocês lembram? De um espírito que estava preso na casa em que ele tinha cometido um assassinato e que ele tentava sair de lá e ele encontrava só o vazio e ele voltava correndo. Né? Imagina o que é o vazio. Imagina você chegar, né, você tentar buscar e aí você vagar e ver aqui o sombrio, o abismo. Quando ele fala do sombrio ali, muitos espíritos relatam ali que você vê os outros espíritos de maneira sombria. Você não consegue ver a face. Então, são seres sombrios que estão ali à nossa volta. Então, ele vai relatar isso aqui. Então, ele vai relatar esse processo dele, tanto do desencarne, primeiro da dúvida, depois do reconhecimento que ele estava morto, e aí ele teve, providencialmente, muito provavelmente, essa situação de encontrar ali essa brochura de Kardec que ele fala, e ali se instruir. Então, vejam que ele se instruiu sozinho, né? Foi por meios materiais, mas foi sozinho. Ninguém explicou para ele. Agora que ele está pedindo explicação para esse espírito. E olha que a gente pode até extrapolar o nosso pensamento, não está escrito, mas a gente pode extrapolar aqui imaginando assim, será que ele não foi já na reunião espírita, né, para poder encontrar com esse médico, porque ele sabia que ali ele poderia se comunicar, ele já tinha conhecido o espiritismo.
Então, ele sabia do processo, ele sabia que os espíritos se comunicavam e que usavam médiuns para se comunicar. Então, ele muito provavelmente não estava em condições, quando ele fala do abismo, do sombrio ali, do vazio, ele estava numa situação vibratória que não permitia que ele entrasse em contato com outros espíritos, na erraticidade. Mas ele, muito esperto, olhou e falou, pô, peraí, será que eu não consigo fazer isso lá na reunião mediúnica? Será que eles não podem me ajudar, sejam os dialogadores e tudo mais? Então ele vai para lá, e a gente sabe que tudo isso pode ser providencial. Ele pode estar sendo conduzido, né, por espíritos familiares, por espíritos amigos, pelo seu espírito protetor, que ele pode não estar nem vendo, né, mas que às vezes vão sugerindo a ele ideias para que ele procure lá, né, vá lá naquela reunião lá. Tanto que os dois se comunicam espontaneamente. Por que que essa Santa Clara, essa mulher que se coloca como Santa Clara, por que ela estava lá também? Né? Por que ela chegou lá? Também ela muito provavelmente foi conduzida. Vai lá dar uma força para o cidadão lá, né? E às vezes até aquele grupo que estava lá não ia conseguir tirar as dúvidas dele como ela tirou. Então, muito provavelmente é um espírito que tem condição já de dar esse salto, de sair desse processo de sofrimento, né? Desse processo de expiação em que ele entrou ali. Olha, vamos resgatar ele logo, porque tem condição, né? E o mais interessante que eu vejo aqui é que ele tinha vontade. Ele tinha vontade. No Livro dos Espíritos nós temos uma parte lá que vai falar dessa vontade. Se a gente quiser, a gente melhora assim. Depende do quê? Da sua vontade. Ah, mas só da minha vontade? Mas de uma vontade que você não passa nem perto de ter. Né? Não passa nem perto de ter. Porque a gente acha que tem vontade. Mas qual é o tamanho da nossa vontade? Ela supera quais lombadas dos nossos desejos, né? Daquilo que a gente tem enraizado. Eu achei bem interessante isso aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Senão, vamos lá. O que tinha feito eu ao deixar o mundo para vir habitar estas trevas? Então o inferno é negro, e foi neste inferno que eu caí? Por quê? Porque trabalhei toda a minha vida? Porque empreguei minha vida a cuidar de uns e de outros, a salvá-los, quando a minha ciência permitia? Não, não. Por que então? Por quê? Procuro, nada. Não encontro nada. Então reli Allan Kardec, esperar, perdoar e amar. Eis a solução. Agora compreendo o resto. O que eu não tinha compreendido, o que eu tinha negado. Deus, o ser invisível e supremo. É preciso que eu peça o que eu tinha feito para a ciência. Era preciso fazer para Deus, que eu estude, que realize minha missão espiritual, compreendo essas coisas ainda vagamente, e vejo longos combates em minha mente. Sobe um pouquinho mais. Porque tudo que tem a percorrer. Entretanto, dizeis que é preciso espiar. Essa terra me foi muito penosa, pois me foi necessário mais sofrimento do que podeis imaginar para chegar onde cheguei. A ambição era o meu único móvel. Eu queria e consegui. Agora tudo está para refazer. Fiz tudo ao contrário do que devia. Eu aprendi, me aprofundei na ciência, não por amor à ciência, mas por ambição, para ser mais que os outros, para que falassem de mim. Tratei do próximo não para o aliviar, mas para me enriquecer. Sobe, Mário. Numa palavra, dediquei-me inteiramente à matéria, quando se deve dedicar ao espírito. Quais são hoje as minhas obras? A riqueza, a ciência, nada, nada. Tudo está para refazer. Terei coragem para isso? Terei a força, os meios, a facilidade? O mundo espiritual em que marcho é um enigma. A prece me é desconhecida. Que fazer? Quem me ajudará? Talvez vós que já me respondestes. Cuidado, a tarefa é rude, difícil, o aprendiz às vezes é rebelde. Contudo, procurarei render-me às vossas boas razões e, de antemão, agradeço a vossa bondade. Filippo. Reconheceu, hein? Que bonito, né? É muito legal, porque ele faz aqui um relato muito sincero, né?
faz um relato muito sincero, a partir do momento em que ele começa ali a falar, né, por que ele está nesse inferno, nessa coisa toda, você começa a ler isso, você fala, mas ele está se vitimizando, né? Parece que ele está se vitimizando, ele fala, o que eu tinha feito, eu cuidei das pessoas, né, eu curei as pessoas, eu trabalhei a minha vida inteira, né, por que então que eu estou nesse abismo? Eu comecei a ler, eu falei, mas será possível que ele está se vitimizando, né, que ele está ali querendo, eu não mereço isso, mas não é, né? Não é isso aí. Então ele vai buscar o porquê. Aí é o que ele fala, olha só, como era um espírito diferente, como era um espírito que estava disposto a procurar a solução e não ficasse perdendo tempo se vitimizando, né? Eu ajudei as pessoas, é isso que eu recebo em troca, então Deus não olha para mim. Não, não. O que ele fez? Ele foi lá reler Allan Kardec. Ele foi lá falar, mas eu tenho alguma coisa errada aqui. Então ele estava pontuando isso, não é para se vitimizar. Ele estava, como você vai ticando, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ele tinha a consciência de que ele estava fazendo tudo certo quando ele estava vivendo, estava encarnado. Né? Então eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu estou curando as pessoas, eu estou usando a minha ciência, eu estou usando o meu conhecimento. O que eu fiz de errado? Então, ao invés dele ficar lá chafurdando esses sentimentos, ele faz o quê? Vai reler Allan Kardec. E lá em Allan Kardec ele vai lá, esperar, perdoar e amar, eis a solução. E aí ele começa, tem essa conversa, e aqui no decorrer ele vai falar, agora eu estou compreendendo o que é, eu estou compreendendo o que eu fiz, né? O que eu tinha feito é negado a Deus, então faltou isso para ele, né? Faltou isso para ele. Ele negou a Deus ali, negou o ser invisível, o ser supremo ali. Então ele falou, olha, o que eu tinha feito para a ciência era preciso que eu tivesse feito para Deus. Eu tinha que ter conhecido Deus. Muito provavelmente, esse sofrimento que ele está tendo aqui, talvez venha, de novo aqui a gente está refletindo, né, gente? Estamos pensando aqui. Vamos imaginar, por que esse sofrimento tão grande, né, que ele está tendo ali? Por que esse sentimento de culpa? Será que ele, no seu processo de planejamento reencarnatório, ele não tenha vindo com esse objetivo de se aproximar de Deus? Imagine um espírito que já vem com essa tendência a ciência, a medicina, tudo mais, muito provavelmente ele foi cientista, foi médico em outras encarnações. Ele traz essa vocação com ele, não é uma coisa que nasceu nessa encarnação. Mas, às vezes, lá ele falou, olha, agora nessa eu vou chegar e nessa eu vou atuar perto de Deus, eu vou conhecer Deus. E aí ele está ali sofrendo, talvez, por ele ter imaginado o quão seria proveitosa a tarefa dele se ele tivesse abraçado, né, a ideia de Deus, conhecido Deus, se aproximado de Deus, né, com toda essa capacidade, esse conhecimento que ele tem, né, para poder fazer o resto ali. Né? Então ele vai falar ali, agora eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu também sei, olha que interessante, eu vejo os longos combates em minha mente. Então, aqui ele está mostrando, talvez ele nesse relance, né, ele tenha observado a dificuldade que é. Treino é treino e jogo é jogo. Né? Então, uma coisa é treinar, uma coisa é eu estar na erraticidade, entendendo, e aí compreendendo e falar, eu sei, eu vou fazer agora. Mas ele está vendo aqui, sofrendo na pele, né, sofrendo ali essa dor espiritual, essa dor moral, e ele está vendo ali que longos combates estarão pela frente ali para ele ainda. E aí ele fala, eu vejo um mundo novo à minha frente, mas eu recuo apavorado. Olha só, né? Que coisa, né? Um espírito um espírito culto, um espírito estudioso, um cientista, apavorado com aquilo. Né? Porque é muito difícil, as coisas materiais são muito mais fáceis do que esses combates mentais e espirituais que ele passa. E ele fala, foi necessário mais sofrimento do que podeis imaginar para eu chegar onde eu cheguei. Então, esse vazio que ele classifica como um inferno, olha essa dor moral, que o Kardec coloca para nós, lembra que a gente comentou aqui, nos nossos estudos, que existe a dor moral e a dor material, mesmo para o espírito. Né? Então, a dor material é aquela que o espírito sente que está sendo agredido, sente aquela dor ainda, que vai falar que está com dor de cabeça, que tá dilacerado com algum membro destroçado. Essa é uma dor que Kardec classifica. Ela é uma dor moral porque ela não é física, não tem mais corpo. Mas ela é uma dor ainda que se assemelha à nossa dor física. Mas Kardec vai colocar que a outra dor, a dor moral, a dor espiritual, que ele chama de dor moral, essa é muito pior. E é o que esse espírito vem colocar aqui. Quando ele fala aqui, ele dá uma pincelada, ele não coloca ali todo, relata pouco do que foi essa dor dele, né? Mas ele vai mostrar aqui, ó, mais sofrimento do que imaginais para chegar onde eu cheguei. Né? E aí ele vai dizer que a ambição, quando aqui vivo, a ambição era o que movia. Ele não fez aquilo, ele não fez o trabalho dele em prol do próximo, nem de Deus e nem de causa nenhuma, era ele. Né? Era para ele enriquecer, para ter fama, para que as pessoas falassem dele lá. E aí ele vai falar, quais são as minhas obras hoje?
né? A riqueza, a ciência, nada, não é nada. Tudo está para refazer. Então, ele tinha um propósito para aquele projeto reencarnatório dele. E aí ele fala, tudo está para refazer, ou seja, eu joguei fora. Ele fez só uma parte do processo. Ele fez a parte mais fácil, que é a parte material, né? Já havia preparado. Então, para ele, estudar, se aprofundar, ser um cientista, ser um grande médico, era normal. Mas a tarefa dele não era essa. A tarefa dele era fazer isso tudo próximo de Deus, né? Ter os embates todos necessários para isso, conhecer Deus, dar esse próximo passo. Então, aí ele faz um final aqui, né? Até emocionado, parece, não é? Terei coragem para isso, né? Terei as forças, terei os meios, terei a facilidade. Olha só, né? Que sofrimento moral desse espírito de perceber uma reencarnação perdida ali. Ele começa a entender, começa a apavorar, né? E ele fala tantas coisas para refazer, né? Tudo está para refazer, não é nem tantas coisas, é tudo. Ou seja, eu vou ter que começar de novo, eu vou ter que tentar de novo. E aí eu vou ter coragem para tentar de novo, é a primeira coisa dele. Eu vou ter força para fazer, eu vou ter os meios de novo, né? Eu vou ter a facilidade que eu tive. Ele teve a facilidade para fazer, e ele não fez. Eu achei muito interessante ali, né? Ele vai falar, esse mundo espiritual que eu acho é um enigma ali. A prece me é desconhecida, ele perdeu a oportunidade, né? Ele não sabe como se aproximar de Deus. Ele era materialista, ele nem reconhece Deus ainda. Ele está olhando ali, né? Então ele fala, cuidado, aí ele faz um alerta, ele fecha com um alerta. A tarefa é rude, é difícil, e o aprendiz às vezes é rebelde, está falando dele mesmo, né? Aprendiz rebelde. E ele vai falar, procurai, entanto, render-me às vossas boas razões, né? Procurarei, né? Ele fala, procurarei render-me às vossas boas razões, e de antemão agradeço a bondade aí do Espírito que estava instruindo. E aí ele fecha essa comunicação. Achei muito forte, muito bacana essa comunicação dele ali. Algum comentário, meninas? Muito bom, excelente. Legal, né? Comunicação muito interessante. Então é isso. Quero ver a hora de chegar a minha vez. Meu Deus. Boa noite a todos. Dá um arrepio, não dá? Dá um frio na barriga, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. Tá certo, gente? Então, boa noite a todos, até a semana que vem. Obrigada, então. Mário. Obrigado. Obrigado.